E meus irmãos, agora para a exposição da palavra do Senhor, eu farei a leitura do Salmo 119, do versículo 145 até o 152. Salmo 119, do versículo 145 ao 152. Ouçamos atentamente a leitura, porque é a palavra do nosso Deus. De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia, e clamo na tua palavra, espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muitos, sei que as estabeleceste para sempre. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque nesta hora podemos, neste culto, abrir a sua palavra e pela exposição dela ouvirmos a sua voz. E para isso rogamos que o Senhor abra os nossos ouvidos para que ouçamos com clareza o Senhor mesmo falando conosco, nos dando entendimento com a luz do teu Espírito, nos falando ao coração de um modo transformador, de maneira que possamos, com o discernimento que o Senhor nos dá, reconhecer quem Tu és, o que o Senhor revelou na Sua palavra, de maneira que amemos mais a Ti e a Tua palavra, e a nossa vida, como um todo, em especial a vida de oração, corresponda a este crescimento nosso de amor pela Sua palavra. Que o Senhor seja com cada um que está aqui nesta noite, aqueles que também nos acompanham, na impossibilidade de estarem conosco presencialmente, que todos igualmente possamos ser edificados, fortalecidos, transformados pela sua palavra, e que o Senhor, vindo de encontro a nós, nossas necessidades, que muitas vezes nos deixam alheios, possam ser respondidas, e assim possamos estar verdadeiramente prostrados diante de Ti, recebendo a Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós retomamos hoje esta série que começamos no início do ano passado, essa série de mensagens baseadas no Salmo 119. E já havíamos planejado fazê-la no espaço de 2 anos, e nos aproximamos do final deste período e também do Salmo. E o motivo para isso foi o nosso lema e o tema da igreja, que é guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus. E é um salmo grande na sua extensão, mas grandioso na sua mensagem. E o tema é a própria palavra de Deus. Como a palavra de Deus é gloriosa, é majestosa em todos os seus atributos. E do início ao fim, de A a Z, porque é um acróstico, o salmista diz o porquê ele ama a palavra de Deus, como ele tem conhecido e experimentado da palavra de Deus, e com isso tem amado cada vez mais. E das 22 letras do alfabeto hebraico, nós temos aqui a 19ª estrofe já, que é a letra Kof. E todos os versos lá no hebraico começam com a mesma letra. Depois de 18 estrofes que nós chegamos aqui, depois de 144 versículos, se os irmãos forem ver lá, os 45 minutos por mensagem, quantas horas nós já ouvimos sobre o Salmo 119, e para alguns parece um pouco repetitivo. Para você parece repetitivo? Vamos pensar na ideia do salmista em cada estrofe aqui, o que tem em comum. O salmista passa por situações de aflição,
ele é perseguido, ele se vê diante de inimigos e ele clama ao Senhor, apela à misericórdia de Deus, clama a Deus por salvação e reafirma o seu amor, o seu compromisso à palavra de Deus e ao Deus da palavra. E essa ideia de ser repetitivo deve ser visto com cuidado. E vale a pena a gente questionar isso. Muitas vezes, quando é algo que parece familiar e repetitivo, podemos desligar, não é? E não dar a devida atenção àquilo que está sendo dito. Já aconteceu com você algum texto conhecido, que você já leu muitas vezes, já ouviu muitas mensagens, e parece que já o conhece suficientemente? Mas não tenha, de forma alguma, essa impressão de que está sendo repetitivo aqui, de uma forma que não seja boa. E eu quero usar uma ilustração que eu ouvi em certa ocasião sobre um pastor que pregou uma série, não como essa que costumamos fazer, mas pregou o mesmo tema na igreja sobre a necessidade e a vontade de Deus de amarmos uns aos outros em vários domingos seguidos. Então imagina, pregou sobre amar uns aos outros no domingo. Depois, no seguinte, você deve amar o seu irmão. No outro, ame o seu irmão. Até que alguém estranhou. Pastor, isso não é uma repetição desnecessária? Tantos domingos já temos ouvido sobre isso. Precisa mesmo? E a resposta dele foi que não, porque a Bíblia fala sobre a vontade de Deus de amarmos uns aos outros, muitas vezes e de muitas maneiras, e nós precisamos aprender cada vez mais. E a resposta desse pastor por isso foi: enquanto vocês não aprenderem a amar uns aos outros, eu continuarei pregando sobre isso. E semelhantemente, meus irmãos, há inúmeros motivos, muitas razões para amarmos a palavra de Deus e o Deus revelado na palavra. E você ainda não ouviu o bastante. Um salmo que fala do amor à palavra de Deus, porque nela é revelado o nosso Deus, nós nunca o amaremos bastante. E amaremos o bastante a palavra de Deus, porque Deus nos ensina de uma forma prática nas circunstâncias que nós passamos no nosso dia a dia e por quais você tem passado. Como este texto hoje vai ao encontro da sua necessidade, Deus sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que vai à sua mente. Ele sabe quais situações que você tem passado. E Ele é Ele mesmo quem nos conduz. E Ele, à medida que nos conduz, se dá a conhecer através da sua palavra sobre quem Ele é, o que Ele fez no passado, o que Ele continua a fazer no presente pelos que o amam, e das suas promessas para o futuro e da sua vontade para nós. Isso significa que hoje, mais uma vez, você aprenderá sobre como e por quê. Por que você tem motivos inúmeros para amar mais a palavra de Deus na sua vida? Porque é sobre isso que trata este salmo. E uma pergunta importante para começarmos esta estrofe aqui, básica, mais essencial, é: como está a sua vida devocional? A sua vida com Deus? Falamos nos últimos domingos sobre este tema, a respeito de um maravilhamento que vem quando nós nos deparamos com a palavra de Deus. Isso nos move à obediência, a uma vida que agrada a Deus. E o quanto você tem lido a palavra de Deus? Com qual maravilhamento, deslumbramento você tem meditado na palavra e se esforçado em obedecer, em se sujeitar ao nosso Senhor? E ao ouvir no seu momento com Deus de leitura, meditação e obediência da palavra, como você corresponde a Ele? Você corresponde em oração? Por isso essa pergunta, e tem a ver com o desenho que as crianças estão fazendo,
sobre a maneira que recebemos a palavra e passamos a amá-la mais e amar mais a nosso Deus, e a maneira como a palavra molda a nossa vida de oração, e assim correspondemos à maneira como Deus fala conosco através da sua palavra. Talvez sobre essa pergunta, como está a sua vida devocional, uma resposta comum, embora triste, seja: eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para ler a Bíblia e orar. Na verdade, que muitas vezes ficamos envolvidos e agitados com tantas coisas, como Marta, irmã de Maria e Lázaro, que aquilo que é necessário é deixado em segundo plano. Isso, a começar por mim, é uma realidade. Se um pastor estiver orando, pode parecer que ele não está fazendo nada, que ele está disponível, talvez, ou lendo a Bíblia. Talvez a pressão seja por preparar uma mensagem, por preparar um estudo bíblico, mas a maneira como lemos, refletimos na palavra de Deus, procuramos nos conformar a ela com o auxílio do Espírito Santo, é uma necessidade de todos nós. Dizer eu tenho tanta coisa para fazer que não tenho tempo de ler a Bíblia e orar é um tremendo engano. E é gravíssimo, porque quanto mais coisas você tem para fazer num dia, ainda mais você precisa daquele sustento que procede de Deus, num fortalecimento pela leitura da palavra e pela prioridade que você dá à sua vida de oração. Você se identifica de alguma forma com talvez a correria do dia a dia, tem dificuldades para ler a Bíblia, meditar e orar? Você pode dizer que a sua vida devocional está como deveria estar? De qualquer forma, esta mensagem é para você, se identificando ou não, porque essa 19ª estrofe é uma estrofe maravilhosa como as outras e é muito prática também, e deve ser aplicada na nossa vida, em que o salmista expressa duas lições principais que eu quero resumir aqui para que os irmãos acompanhem durante a exposição. Ele expressa de todo o coração diante de Deus em oração, demonstrando a sua prioridade e o motivo da sua devoção. Novamente, o salmista se coloca diante de Deus em oração, se expressa de todo o coração, demonstra qual é a sua prioridade e o motivo da sua devoção ao Senhor. E além disso, na segunda parte, ele declara qual é a sua única esperança e o motivo da sua segurança. E nós veremos essas duas lições neste salmo, que, como eu disse, as crianças têm como tema como usar a Bíblia na sua vida de oração. Você tem a Bíblia, que é um presente dado por Deus. Como você deve usar a palavra de Deus no seu dia a dia, de maneira a moldar a sua vida de oração? Em duas lições práticas. A primeira está nos versículos 145 ao 148, que diz, inicialmente, só o 145 e 146, em que ele diz: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observo os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. E logo de início ele demonstra sobre o que ele está falando. É o tema principal da estrofe. Sobre aquele que ama a palavra de Deus, se coloca diante de Deus em oração e ora de todo o coração. É disso que ele está falando. Um primeiro aspecto para você, diante de Deus, meditar se você tem de fato amado a palavra de Deus. Você se coloca diante de Deus de todo o seu coração, derrama o seu coração na presença de Deus, como costumamos dizer, ou a oração no dia a dia torna-se uma rotina mecânica e acabamos tendendo em não orar de todo o coração. E ele começa clamando ao Senhor por duas vezes, não é? Para nós aí na nossa versão está de todo o coração eu te invoco. E aqui é clamo, é a mesma palavra aí que tem no 146. Clamo a ti,
salva-me. Então ele clama ao Senhor 2 vezes. Ele está diante de Deus em oração e clamando. Há alguma questão aqui de dificuldade que ele está passando, embora não seja o foco dele aqui. Mas ele clama ao Senhor por 2 vezes. E ele roga: Senhor, ouve-me, ou responda-me e salva-me. E ele reafirma o seu compromisso de obedecer à palavra de Deus. Não é isso que ele faz nos versículos 145, que ele clama e roga: ouve-me. No 146, clama a ti, salva-me. E no 145, observa os teus decretos. E 146, e guardarei os teus testemunhos. Ele reafirma então o seu compromisso de obedecer à palavra de Deus. Esse duplo clamor, logo de início, não quer dizer que pelo muito falar, por aquela insistência chata de quase importunar ao Senhor, muitas vezes pedindo o que é indevido, que pelo muito falar seremos ouvidos. Não é por uma prática de reza, de repetições, é que seremos ouvidos. Seja o que for que nós pedirmos, a questão do duplo clamor aqui é a ideia de perseverança. Alguém de todo o coração que expressa que precisa do Senhor e persevera, rogando ao Senhor que venha ao seu auxílio. A oração, à luz da Escritura, como usar a Bíblia na sua vida de oração, sabendo que a Bíblia nos ensina a sermos perseverantes, orarmos de todo o coração, com fervor, não com uma frieza espiritual, mas conscientes diante de quem nós estamos, de todo o coração também da ideia de sinceridade e de dependência do Senhor, sabendo que Deus não é indiferente a nós. Ele nos diz na sua palavra para que nós oremos. Ele não é indiferente. Ele nos ouve, como temos visto também nas exposições do Evangelho de Marcos. Ele nos ouve, ele nos responde. E como ele faz isso? Com a sua palavra. A vida de oração não é desvinculada a uma vida de devoção à palavra do Senhor. De maneira que eu posso afirmar com segurança que se você não tem se dedicado à leitura bíblica, muito provavelmente você também não tem cuidado da vida de oração. Porque à medida que nós oramos, Deus nos responde pela sua palavra e nós respondemos em oração, e ambas as disciplinas espirituais, leitura da palavra e oração, crescem, porque Deus fala conosco e nos orienta pela sua palavra. E é por isso que o salmista ele responde ao clamor em que ele é respondido pela palavra, e ele se compromete em guardar, em obedecer, em ter um compromisso de atender ao que Deus diz, porque é assim que Deus responde e salva, pelo caminho da nossa confiança nele, da obediência. E ele usa a oração de quem o busca e a sua palavra para nos dar essa resposta do que tanto nós precisamos. Sobre esta primeira parte, que é o tema da estrofe, sobre o orar de todo o coração, como você tem se colocado diante de Deus em oração? Você abre o seu coração? Você diz realmente o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está desejando? Expressa o que você precisa, embora Deus já saiba de todas essas coisas. Isto é orar de todo o coração. Você se contenta em pedir apenas uma vez, agora Deus que sabe, ou você persevera, porque aquilo que você precisa só pode vir da sua bondosa mão. E o quanto você tem também se devotado, orado, rogando a Deus algo que você precisa, à luz da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo também se comprometendo, mesmo que pareça que Deus tarde em responder, eu vou obedecer, vou guardar o que Ele me diz. Mas não basta orar somente de todo o coração. Há algo além que o salmista diz aqui nos versículos 147 e 148.
Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas suas palavras. Eu quero ler na NVI, que se aproxima mais da linguagem que estamos habituados, que diz: antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Como usar a Bíblia na sua vida de oração? Orando com prioridade e constância. É isso que vemos aqui no que o salmista aprendeu e que eu e você devemos aprender cada dia mais também. Ainda que ele já acorde cedo, ele se levanta antes do amanhecer para orar, para colocar a sua confiança na palavra, buscando em Deus o auxílio das suas necessidades. Sabe o horário que você precisa acordar para desempenhar suas funções domésticas, profissionais, acadêmicas? O que você coloca em primeiro lugar? São as coisas desta vida e deste mundo, ou você dá prioridade ao Senhor antes de tudo que você precisa fazer? Porque para realizá-las você precisa do Senhor. Você precisa de sabedoria para lidar no seu trabalho. Você precisa de graça para lidar com seus familiares. Você precisa de confiança em Deus para que não desanime em meio aos desafios do dia a dia, dos problemas, das tribulações que surgem de todo o tipo. Aquele que ama a palavra de Deus, tendo que acordar um determinado horário, ele prioriza a palavra de Deus e, se necessário, levanta até antes do amanhecer. É isso que o salmista faz aqui, demonstrando a sua prioridade, que se transforma em constância. Depois de um dia repleto de desafios, ele fica acordado até mais tarde. Então madrugou e fica até mais tarde fazendo o quê? Em algum tipo de entretenimento? Resolvendo outros problemas? O que ele diz aí no 148? Meditando nas promessas de Deus. Ele está descrevendo um dia na vida de alguém que ama a palavra de Deus. Prioriza a palavra de Deus antes de qualquer coisa. Tenha sua mente, o seu coração ocupado durante o dia, de maneira que quando acaba o dia, ainda não acabou de meditar na palavra de Deus. E ainda tem que pensar no futuro, não é? Quando acaba o dia, a gente pensa no amanhã. E no que ele pensa? Nas promessas de Deus para o futuro. A sua mente, o seu coração estão permeados com a palavra de Deus. Em outras palavras, a prioridade do salmista aqui é a sua comunhão com Deus no seu dia a dia. Não apenas no domingo no culto público. Antes de ouvir qualquer outra voz de rádio, que rádio, né? Coisa de velho. Meus filhos estavam ouvindo rádio esses dias, viu? Podcasts. Qualquer outro tipo de canal de informação. Ouvir o conselho de outros, o contato com outros, antes de ouvir qualquer outra voz. O mais importante é ouvir o que Deus tem a dizer, que me prepare para esse dia, colocando nele, no que ele diz, a minha confiança, a minha constância, seja de dia pela madrugada ou até à noite, quando o sol se for. Além disso, antes de fazer qualquer outra coisa, em meio a dificuldades que ele está clamando ao Senhor até, não quer dizer que a vida devocional e a prática dela é fácil. É uma disciplina, exige esforço, dedicação, prioridade, constância, mas mesmo em meio a dificuldades que nós temos, ele também tinha. Antes de fazer qualquer outra coisa, ele prioriza colocar-se diante de Deus, não só para receber da palavra a força que precisa, o alimento, mas também para orar, clamando pelo seu auxílio. Temos motivos para isso, e confiando que Deus receberá,
que receberá do Senhor, o que precisa, não porque ele merece, mas ele confia nas promessas do Senhor, como ele declara aqui. Meu irmão, minha irmã, qual tem sido o lugar da sua prática de devoção ao Senhor no seu dia a dia? Somos tão falhos nisso, não é? Nós somos arrastados pela rotina, sufocados por tantas coisas para fazer, e aquilo que é necessário, e o mais importante, é negligenciado muitas vezes. O seu Espírito, ele também me garante a vida eterna e me torna sinceramente disposto e pronto para viver para Ele daqui em diante. É isso que a palavra de Deus nos revela. Poderia ser uma oração com segurança, a segurança que encontramos em Cristo e de que somos guardados por Ele, e Ele nos guarda através dos meios de graça que Ele nos concede, a palavra e a oração. E para concluir, irmãos, sobre este tema, como usar a Bíblia na sua vida de oração. O salmista demonstrou aqui como a palavra de Deus moldou a sua vida de oração. Ele aprendeu a amar mais a Deus, mais a palavra de Deus, a depender dele. Isso não acontece somente com uma leitura enchendo a nossa cabeça de informação, de histórias que estão relatadas aqui, mas quando diante da palavra de Deus, nós somos alimentados, iluminados pelo Espírito Santo, e isso nos impulsiona a orar, a nutrir essa comunhão com Deus, orando de todo o coração, com a devida prioridade, com constância e com devoção. A palavra de Deus nos ensina a orar humildemente, com esperança e com uma firme e inabalável segurança, porque está firmada na palavra de Deus, que é inabalável. E a pergunta, à luz do nosso tema hoje, desta estrofe: como você tem usado a Bíblia na sua vida de oração? A sua meditação diária da Bíblia e a sua vida de oração são independentes? Ou elas caminham juntas? Não negligencie estes meios de graça, nem qualquer um que Deus te concedeu bondosamente. Ore sempre com a Bíblia aberta. Eu não estou falando de colocar lá no Salmo 90, aquela página amarelada. Ore com a Bíblia aberta, de maneira que a maneira que você se coloca diante de Deus seja fiel às Escrituras, no modo como você deve se apresentar ao Deus soberano. Ore de todo o coração, com fervor, com toda sinceridade, honrando a Deus. Priorize o momento de oração e leitura bíblica. Não apenas comece, mas seja constante, sujeitando-se a Deus, confiando nele, que isso começa antes de qualquer coisa no seu dia e termine depois de qualquer outra coisa. Ore também com humildade, sabendo diante de quem você está, o único Deus verdadeiro, diante de quem cabe temor, tremor, um Deus santo e você pecador, mas se Ele é seu Pai celestial, é um Pai amoroso que ouve e atende segundo a sua soberana vontade. Ore também com esperança, porque estar na presença de Deus, que é o bem mais precioso que nós temos, nos dá esperança. Estou com Ele na vida e na morte. Se eu acordar amanhã, uma frase conhecida, Deus estará comigo, e se eu não acordar, eu estarei com o Senhor, uma frase de Simonton, com essa esperança que nem a vida e a morte pode nos afastar. E por último, com segurança, ecoando a palavra de Deus na sua oração, firmando-se no que Deus diz, porque este é sim um terreno firme e inabalável. Que você usufrua, meu irmão e minha irmã, da bênção que é usar a Bíblia na sua vida de oração,
experimentando o que Deus diz a cada dia, e dentre tanto que Ele tem a nos dizer que nós devemos aprender a amar, lembre-se lá do que Tiago escreveu no capítulo 4, que tem a ver com essa estrofe: chegai-vos a Deus, que Ele vos chegará a vós outros. Que Deus abençoe. Amém.